Bem-vindos ao History de um Guia, histórias fictícias de vidas reais. E hoje nós iremos contar a história de um grande alpinista. Ele sempre foi muito conhecido pela sua bravura, pelo seu destemor, pelo seu espírito aventureiro. Vindo de uma família de bons alpinistas, a família toda dele mexia com isso. Ele sempre ouviu falar do Monte Aconcagua. E ele sempre inseriu aquele desejo: gente, eu ainda vou conhecer esse monte, eu ainda vou escalar esse monte, eu vou dar o orgulho para minha família, para os meus pais, de que eu finalmente escalei o monte que muita gente falava que era difícil de escalar. E então ele marcou a data e a hora de que ele realmente iria superar esse tabu, esse mito da sua família, de que aquele monte era impossível de escalar. E no determinado dia, na determinada hora, ele pegou todos os equipamentos necessários, se preparou para subir o monte. E ele foi escalando, taca por taca, estaca por estaca, meta por meta. E como ele queria bater essa meta, ele queria ser o único, ele queria dar o orgulho para a família, ele não levou aparelhos, ele não levou equipamentos, meios para acampar e descansar. Então foi uma escalada incessante, sem trava, sem tempo para descanso. E ele continuou ali escalando e a noite foi chegando. E o breu das montanhas, o breu da roça, vocês aí sabem, é muito diferente do breu da cidade. Pois na cidade você tem pontos de luz, mesmo que distantes, mas diminui um pouco da escuridão. Na roça, nas montanhas, é breu total. Você não enxerga meio palmo diante do seu nariz. E era exatamente esse cenário que se apresentava diante desse alpinista. Mas, como ele tinha uma meta a alcançar, como ele tinha esse desejo em chegar no monte e provar para a família dele que sim, ele era capaz, ele continuou, mesmo não enxergando nada na sua frente. Nesse dia, não havia lua, não havia estrelas, nada. Absoluta escuridão, absoluto silêncio. Apenas o céu coberto por nuvens e a brisa do vento. E quando faltava apenas 100 metros para que ele batesse a meta, quando faltava apenas 100 metros para ele chegar no topo, e sim, eu escalei o tal famoso monte, eu escalei o Monte Aconcagua, que minha família falava que era impossível. A apenas 100 metros, ele fincou de forma inadequada, já pelo cansaço, fincou de forma inadequada. O instrumento dele escorregou, caiu. E naquela queda, ele só sentia leves cortes, via um pouco das manchas ali e sentia uma terrível agonia, porque a gravidade puxava ele com força para baixo. E ele ficou desesperado: meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não consigo me segurar, não consigo me segurar. E a queda livre, ele sem ter onde segurar. E nesse período de queda livre, foi se passando um filme na sua mente. Os momentos felizes, os momentos tristes, os momentos mais de decisão, os momentos em que ele teve que se omitir, os momentos que ele teve que forçar coisas, os momentos que ele teve que escolher por coisas. Um filme passou diante da sua mente. Mas, graças a uma estaca de segurança, que geralmente eles têm, Essa estaca é a estaca de segurança que segura o peso do corpo, é uma corda mais firme, uma corda mais presa, ela que garante a segurança, igual elevador. O elevador, ele possui 4 marcos de segurança, se eu não me engano. Aí o pessoal que é técnico que me corrija. 4 marcos. Antes de o elevador cair, tem que vencer esses 4 marcos de segurança para que, enfim, aconteça um acidente mais grave. 4 marcos de segurança. E para esse alpinista, era essa estaca que tinha essa corda mais forte, que sustentava o peso do seu corpo. Até que chegou no marco de segurança e ele ficou preso por essa corda que segurava o peso do seu corpo. E ali, o alpinista ficou pendurado. Não tinha onde prender, não tinha onde ficar mais nada. Pendurado por essa corda de segurança. E por um breve minuto, o alpinista pensou: bom, não vou morrer. E falou: meu Deus, o que eu posso fazer? Meu Deus, me ajude. Ele começou a entrar num processo de oração, num processo de pedir ajuda. Aquele desespero, agora lutando pela vida. Meu Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E como só havia ele e o tempo, ele e o espaço,
Ele começou a clamar, começou a pedir ajuda. Meu Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Até que ele silenciou e ouviu uma voz. O que queres, meu filho? Meu Deus, eu quero que você me salve. Por favor, me salva, me salva. Eu não tô aguentando mais ficar aqui. Eu tô cansado. Eu comecei essa luta desde cedo. Eu comecei a subir esse mundo desde cedo. Eu não pedi pra cair. Eu não pedi. Aí ele começou a falar, me salva, me salva, me salva, me salva. Aí ele parou um pouco, tinha cansado de pedir ajuda, e veio a voz. Você confia em mim? Você acredita mesmo que eu posso te salvar? Aquilo que eu te falar, você vai fazer para que você possa ser salvo? Ele já começou a chorar de alívio. Eu acredito. O que você mandar fazer, eu faço. O que você pedir, eu vou fazer. Mas salve a minha vida. Me salve desse inferno. Me salve dessa tortura. E após ele muito suplicar, muito pedir, a voz veio e falou: então, corte essa corda de segurança. E o alpinista ficou pensando: meu Deus, eu devo ficar louco. Eu devo estar louco. Cortar isso? Aonde? Isso é que está me mantendo vivo. É isso que está me mantendo firme. É isso que está me mantendo vivo aqui. Se eu cortar, eu vou morrer. Eu vou morrer se eu cortar isso. E o medo em perder a vida começou a aumentar. E o alpinista pensou: cara, não vou fazer isso. Se eu cortar isso, ai que eu vou morrer mesmo. Eu devo estar ficando louco. É minha mente. É meu pensamento negativo. Não vou cortar isso, não. Se eu cortar, é que eu vou morrer. Eu devo estar ficando louco. E o alpinista se recusou a cortar a corda. E foi aí que o medo em perder a vida fez o alpinista se agarrar mais forte à corda de segurança. Falou: cara, eu tô ficando louco. Isso não é verdade. Se eu soltar isso, se eu cortar isso aqui, eu vou morrer. Eu não tô vendo nada aqui. Se eu cortar isso, eu vou morrer. É a minha mente querendo que eu morra. Isso tá errado. Eu vou ficar aqui. Vai aparecer alguém para me ajudar. Vai aparecer alguém. E vai ter que aparecer alguém. Existe outra forma de eu sobreviver que não seja dessa forma, assim, cortando. Se eu cortar, eu vou morrer. Ele se segurou mais forte na corda. E o tempo foi passando, até que ele foi perdendo as forças e morreu. E como foi passando o tempo, né, os familiares desse alpinista foi estranhando, né, ele não voltou para casa, não deu sinal de vida, e pediram ajuda para achá-lo. E logo mais à frente, né, logo pela manhã, bem cedinho já, o resgate encontra o alpinista atracado à sua corda de segurança, morto, endurecido pelo gelo, a apenas meio metro do chão. Essa história do alpinista, ela acontece muito nas vidas das pessoas que sofrem por suas angústias. Acontece muito na vida das pessoas que sofrem por traumas, medos, preocupações. Ou então, às vezes, são situações que aconteceram lá no passado em que ela revive, né? A gente revive muito essas cenas, seja das palavras malditas, seja das ações não pensadas. A gente fica ali revivendo aquele pensamento, aquela situação. Às vezes a gente se culpa muito por ter feito algo, ou então a gente julga muito a outra pessoa por ter feito tanto dano, por ter nos magoado, às vezes de forma injusta, ter exposto, né, a nossa fraqueza, a nossa limitação. E às vezes a gente fica ali atrelado por anos agarrado a esse sofrimento, se afasta de pessoas, se reclusa, enfim, até que chega um momento em que só se encontra você e a dor, você e as cenas que mais te chocam na sua infância, ou então até mesmo você nem lembra da infância, faz tanto tempo, mas você só se lembra das cenas do seu ex te agredindo, do seu cônjuge te agredindo, ou então você lembra das cenas de humilhação do seu chefe de trabalho, do seu colega de trabalho. E você revive aquilo de forma tão ruim, tão angustiante, você sofre de novo, você chora de novo, você fala: meu Deus, eu não aguento mais passar por isso, eu não aguento mais chorar, eu não aguento mais ter essa vida, eu não aguento mais ter dificuldade financeira, eu não aguento mais estar solteira, eu não aguento mais brigar com meu marido, eu já não aguento mais brigar com meu filho,
Eu não aguento mais olhar para a cara do meu pai. Eu já não aguento mais essa vida. Eu já não aguento mais ter para ir para trabalhar e lidar com o chefe que mais me prejudicou. Eu já não aguento mais ter que ir trabalhar e olhar na cara daquele colega de trabalho que tanto me prejudicou, que tanto me fez mal, que tanto fala em mim. Eu não aguento mais essa perseguição no trabalho. Eu não aguento mais essa perseguição na minha casa. Eu não aguento, eu vou morrer, eu vou surtar, eu não aguento. E você revive aquela cena. Você revive os traumas. Você revive as falas. Fielmente passa pelo seu ouvido. Parece que você vai ficar louco. Se você tá entendendo o que eu tô falando e passa por isso, ou já passou por isso, o nome disso aí é catarse. E eu já tive várias. E depois de 2018, elas se intensificaram cada vez mais. Só que dessa vez, eu comecei a entender o significado delas na minha vida. Essas catarses de 2018 em seguinte, elas vieram para limpar. Sabe por que vieram para limpar? Não que mudou a intensidade, mas que eu comecei a ter consciência do que aquilo estava fazendo na minha vida. Eu fui adquirindo consciência e elas vieram para realmente fazer a faxina. E eu estava ali cara a cara com a dor. E eu ouvi aquela voz. De repente você tem ouvido essa voz também. Solta, abandona. Você não precisa mais conviver com isso. Você não precisa mais reviver esse filme. Solta. E aí, se você está passando por isso, ou já passou, você fala, cara, tô ficando louco. Tô ficando louco. Como é que eu vou soltar algo que eu não sei como é que solta? Como é que eu vou soltar algo que eu não sei nem como, de onde começou? Como é que eu vou soltar algo que foi fulano que causou? Foi fulano que fez isso comigo. Não fui eu, foi fulano. Como que eu vou soltar algo? Como? Tô ficando louca. Vou soltar algo que eu não sei o que é. Vou soltar algo que me faz mal. A pessoa que foi culpada não fui eu. Como que eu vou soltar isso? E aí você entra naquele transe, naquele momento de renegação, de julgamento, depreciação. E aí que você se afunda mais e mais. E o problema fica ali, ó, de olho em você. O seu trauma fica ali te encarando mais de perto. E aí aumenta o seu medo, aumenta o desespero, aumenta a vontade de sanar o problema. Só que o sanar aqui, senhoras e senhores, não é resolver o problema. É achar que acabar com a própria vida resolve. Mas isso advém pela falta de consciência. Em achar que acabar com a própria vida é a única solução. E se você está passando por essa situação, chegou nesse vídeo, acabar com a vida não vai resolver. Não vai. Você vai só limitar, você vai só se podar da sua felicidade, da sua liberdade. E de repente você só acha isso como alternativa, mas é pela falta de consciência. E você cai nesse vídeo aqui, eu te falo. Você não precisa acabar com a sua vida. Acredite nessa voz que você ouve. Eu ouvia. Nos meus momentos de maiores lutos, de fundo de poço mesmo. De eu chegar e ouvir, calma, vai passar. Deixa eu soltar, deixa eu limpar. Entrando em contato, pra você ter consciência com essa dor. Você tem que ter consciência disso, de que isso está em cima de você, de que isso está dentro de você. Você precisa ter consciência de que isso não é você. E conforme você vai dando atenção a essa voz dentro de você, você vai vendo que ela faz sentido. É a voz da sua consciência. Solta. Você precisa ter consciência disso que está passando por você. É sabendo que isso não é você, que você tem a facilidade, a liberdade, a autonomia em soltar. Mas sabe qual é o diferencial aqui, gente? É a gente dar atenção a essa voz de sabedoria dentro da gente. E sabe qual é a diferença dela para a nossa mente? É que ela é suave, sutil, firme e concisa. É uma voz totalmente diferente da nossa mente. E quando você passar por esses momentos e essa voz vir, faça exatamente aquilo que ela te pede. O que determina o nosso medo, o que dificulta a gente de seguir, é que a gente quer confiar no material, a gente quer ter garantias. E ter garantias aqui, meu querido, minha querida, não funciona. Sabe por quê?
O que a gente tem como garantia é aquilo que a gente viu e conhece. E essa voz, ela sabe muito mais além disso. Então, o primeiro passo para você conseguir se livrar dessa dor é ouvindo essa voz, para você ter consciência em soltar isso que não faz parte de você. E vai dar medo mesmo. Vai dar medo, sabe? Porque a gente não sabe o que vai acontecer a seguir. E aqui falo eu por você. É conforme a gente vai dando vazão a essa voz, atenção a essa voz, a gente vai seguindo, a gente vai tendo clareza daquilo que é a gente, daquilo que não é a gente. A gente vai vendo a separação, a gente vai rompendo os laços que nos ligam a essas memórias de dor. E a gente vai ficando mais forte, mais livre. E é aí que você alcança a cura emocional. É aí que você supera esses traumas de infância. Mas é necessário que você ouça essa voz, se aventure, dê passos. E mesmo que você não saiba o que fazer, e mesmo que você ache que não, a outra pessoa é a culpada, você não tem outra alternativa, solta, faz o teste, se escute. E conforme você vai dando vazão a essa voz, atenção a essa voz, você vai aumentando o relacionamento interno com você mesmo. E você vai identificando aquilo que é e não é você. E é aí que você chega aonde eu estou hoje. Liberdade emocional. Se existir memórias desse passado, você vai olhar para ele sem peso, sem dor. Apenas um passado que existiu. E você tem a liberdade em escolher como quer se sentir, como quer viver. E é aí que você tem a oportunidade em escrever uma nova história, uma nova vida. Você consegue tomar decisões de forma concisa. Sabe por quê? Não tem coisas lá atrás te prendendo, não tem dor te prendendo. E é que se torna uma pessoa livre para voar. Eu espero que esse history de hoje lhe dê o passo a passo, lhe dê inspirações e dicas em como você agir diante dos seus problemas, diante dos seus traumas, diante da sua dor emocional lá atrás. E mesmo que você não lembre da infância, reforço aqui, mesmo que agora você não tenha consciência em fazer essa ligação dos problemas que você tem hoje com os seus problemas da infância, tudo bem. Mas então ocupe-se em resolver o seu problema de agora. E eu te garanto que você vai estar mexendo na sua raiz lá atrás. Você vai estar resolvendo a sua raiz lá atrás. Mesmo que você não queira lembrar, você não queira saber, você vai estar resolvendo lá atrás. E mesmo que um dia você olhe para sua infância, eu te garanto, você vai lembrar de muito mais coisas boas. E mesmo se vier as ruins, não vai vir com peso. Eu espero que você tenha boas decisões e tenha boas inspirações com esse vídeo. Se precisar de ajuda, nos procure, estaremos aqui. Até o próximo History.